Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Bom dia ao nosso povo de Mato Grosso do Sul, que nos acompanha pela TV Assembleia, nesse momento muito especial da vida política de Mato Grosso do Sul, que nós estamos nesse contexto, graças a Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho aqui usar do grande expediente para falar de um manifesto em defesa da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Nós tivemos uma atividade em Dourados com o Fórum da Assistência Social, com a ex-ministra Márcia Lopes, no qual nós discutimos exatamente o que aconteceu em relação à alteração da Lei Orgânica da Assistência Social, que nós temos muito claro de que foi, na verdade, um golpe contra a assistência social e, por que não dizer, contra os usuários, contra os trabalhadores desta área. E nós fizemos aqui uma audiência pública ontem, aqui nesta casa, com a presença de mais de 30 entidades que assinam esse manifesto, em função do que foi feito com o artigo 19, que foi colocado alterando a Lei Orgânica da Assistência Social. E eu vou fazer questão, então, de ler esse manifesto. Primeiro, porque esse manifesto foi aprovado por mais, como já disse aqui, por mais de 20 entidades que estavam presentes. Recebemos de vários conselhos de outros estados também a manifestação. Trata-se, portanto, de uma alteração que foi feita, colocando algumas situações, por exemplo, a possibilidade de voltar a ter, doutor Paulo Silva, a tal da distribuição de remédio, ignorando a universalidade de atendimento da assistência social, ignorando a proposta que foi defendida nas conferências, tanto estaduais como tanto municipais como estaduais, e desrespeitando, e eu falei aqui na semana passada, desrespeitando uma lei orgânica da assistência social, alterando a lei, passando, inclusive, dando uma confusão em relação ao SUS e ao SUASA, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, esse manifesto é exatamente em função disso, e eu já aprovamos na audiência pública e disse que traria aqui, foi uma proposta da Frente Parlamentar de Assistência Social, do qual eu sou coordenador, e também da Comissão de Assistência Social, do qual a gente tem a honra de presidir. Mas eu gostaria que todos os parlamentares, se possível, pudessem ser signatários deste manifesto, do qual eu vou ler, e solicito que Vossa Excelência, então, poderia então, assinar esse manifesto, que tinha colocado só os 12 deputados que faz parte da Frente Parlamentar, mas nós estamos estendendo para que todos os parlamentares possam assinar. E o manifesto é o seguinte: mais uma vez sofremos um duro ataque à política de assistência social. A LOAS foi alterada de forma obscura e silenciosa, com redação dúbia e aberta a diversas interpretações. A alteração da LOAS é, sem dúvida, uma iniciativa de caráter clientelista que atribui à assistência social o papel de, aspas, atestadora de mérito para a política de saúde. Um grave e triste retrocesso no processo de conquistas da política de assistência social. Foi publicada a Lei número 13.714, de 24 de agosto de 2018, que altera a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Tal legislação dispõe, abre aspas, sobre a responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e para assegurar o acesso às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, alteração integral à saúde. Eu abro aqui um parêntese. Essa questão da visibilidade ela é de fundamental importância e tem acordo entre os usuários e as pessoas que militam nessa área. Por quê? Porque, como não se tem recurso carimbado, como é no caso da saúde e no caso da educação, então seria interessante que as pessoas soubessem onde tem investimentos e recursos aplicados por parte da assistência social. Mas aí que está o pulo do gato. As alterações que se deram no artigo 6º da LOAS, por meio do acréscimo dos parágrafos 4º e 5º, com as seguintes redações:
cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Aqui tudo bem. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades de organizações da assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Excelente, porque pressupõe de que as pessoas têm que entender aonde estão sendo aplicados os recursos. Mas o artigo 19 foi acrescentado o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensão de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprove domicílio ou inscrição no cadastro do Sistema Único de Saúde no SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 13º deste artigo. O parágrafo único acrescido na LOAS trata da atenção integral à saúde na política de assistência social. Desse modo, fere competências e as finalidades das respectivas políticas públicas. Por quê? Por que fere a competência? Exatamente porque vai acontecer exatamente o que a gente chama de politicalha em relação à questão do tratamento para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Tal alteração não foi objeto de discussão nas instâncias de pactuação e deliberação das respectivas políticas públicas. Não compete à assistência social definir responsabilidades legais para a política de saúde. O conteúdo possui equívocos e gera um processo de aceitação, especialmente pela população usuária, que possui barreiras no acesso aos direitos. As justificativas apresentadas sustentam-se no princípio da integralidade das atenções, mas regula atribuições das políticas que não estão em consonância com as definições. Um aspecto de extrema preocupação é a previsão de dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Tal definição fere os princípios e as diretrizes das políticas de assistência social e saúde e gera, direta e indiretamente, consequências adversas à efetivação dos direitos e dos sistemas estatais. Uma iniciativa que o Conselho Nacional de Assistência Social e de Saúde não tiveram conhecimento, não tiveram a oportunidade do debate, portanto, sem a devida participação e controle social, como está previsto. Na política de saúde, afronta sua regulação e na assistência social, descaracterizando sua natureza. E eu repito esse crivo aqui. Na política de saúde, afronta sua regulação e na assistência social, descaracterizando sua natureza. Dentro de um espiral de incongruências, verifique-se que, pelo exposto, trata da possibilidade de concessão de medicamentos e outros produtos da área da saúde com dois agravantes. E eu vou ler os dois agravantes e já passo a parte para Vossa Excelência. Vincula esse direito de acesso às famílias à situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, sendo que essa não é a condição prevista no SUS. Ou seja, restringe o acesso à saúde, condicionando a vulnerabilidade. Como se o acesso à saúde não fosse algo constitucional e de direito de qualquer cidadão, de todo cidadão. Abre a condição para que as unidades públicas do SUAS distribuam medicamentos, além do que defragam uma iniciativa eleitoreira numa conjuntura em que a população sofre com o acesso à saúde e a falta de medicamentos. Como já manifestado por diversos órgãos e entidades e frente da assistência social, instituições de categorias, conselhos, políticas públicas, um verdadeiro retrocesso. E eu, então, queria terminar só aqui o raciocínio, dizer, conforme manifestação da Frente Nacional em Defesa do SUAS, da qual concordamos, esta lei golpeia os princípios e as diretrizes das políticas de assistência social e saúde e gera, direta e indiretamente, consequências adversas à efetivação dos direitos e dos sistemas estatais. Eu queria consultar Vossa Excelência, se eu posso terminar de ler o manifesto, para depois Vossa Excelência, então, claro. Tá bom?
fere as competências e as finalidades das respectivas políticas públicas e desconfigura a estruturação dos sistemas correspondentes, SUS e SUAS. Não foi objeto de discussão nas instâncias de pactuação e de deliberação das respectivas políticas públicas. Insere o retorno às ações já superadas na assistência social, como provisão de benefícios eventuais em forma de medicação. Possibilita a atuação de organizações complementares à saúde e de comunidades terapêuticas. Desconsidera a relevância da construção de dispositivos de acesso à população vulnerável na própria política de saúde e o uso de seus mecanismos de vigência e atenção. Fere mecanismos de acesso a medicamentos de modo controlado para atender critérios de saúde, bem como atribuições de profissionais da saúde. E aqui eu chamo a atenção aos profissionais da área de saúde e também aos usuários. Descumpre a resolução número 39, de 9 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe que não são provisões da política de assistência social os itens referentes à saúde, tais como órteses e próteses, aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeira de roda, muletas, óculos, enfim, bem como medicamentos, pagamentos de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para que pessoas que têm necessidade de uso. Nesse sentido, então, nobre deputado, que já passou a parte, tendo em vista as implicações dessa regulamentação, algumas medidas devem ser encaminhadas para reverter esse disposto. Encaminhamento de ato de inconstitucionalidade para cancelar os efeitos do artigo que inclui o parágrafo único, mobilização junto aos Conselhos Nacionais de Saúde e da Assistência Social para órgãos deliberativos e superiores das respectivas políticas para deliberação de retirada do parágrafo único do artigo 19 da Lei Orgânica da Assistência Social, atuação junto aos respectivos ministérios em instância de pactuação para pedido formal de revogação da previsão legal, articulação junto aos movimentos sociais e organizações de direitos humanos sobre as consequências da legislação, atuação por meio da Frente Nacional em Defesa do SUAS, junto ao Legislativo e aos Conselhos Federais das profissões implicadas, e, por último, ampla publicização dos posicionamentos sobre as consequências do processo e da legislação. Campo Grande, 10 de setembro de 2018, assina aqui o deputado João Grandão, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e coordenador da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Assistência Social e presidente da Comissão de Assistência Social desta Casa. E aqui nós estamos apresentando já no original a lista dos deputados que querem ser signatários desse manifesto. E com isso, tendo lido esse manifesto, que foi discutido numa audiência pública, eu passo então a parte a Vossa Excelência. Deputado João Grandão, mais uma vez eu vejo a preocupação de Vossa Excelência com as minorias, que na realidade hoje não são minorias, mas são a maioria do povo brasileiro. Aqueles que mais necessitam estão sendo prejudicados com a mudança em relação ao SUAS. O SUAS é um avanço. O SUAS, ele traz a esperança para aqueles que muitas vezes não tinham. Através de quem? De quem entende o assistente social. Daquele que faz a sua faculdade de serviço social. O que é isso? É aquele que vai em busca das famílias carentes. É aquele que vai em busca das pessoas que não têm muitas vezes o acesso aos postos de saúde, aos medicamentos que deveriam ser, sim, gratuitos e muitas vezes faltam nas farmácias gratuitas do SUS e essas pessoas acabam não se medicando, piorando o seu quadro e muitas vezes internando e às vezes até morrendo. Assistente social é de suma importância nesse ciclo da saúde, onde temos uma equipe multidisciplinar. O médico, como eu, como o deputado Jorge Takimoto, sem o assistente social não é nada. Não é nada. Sem um farmacêutico, sem um psicólogo, não é nada. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Não se fala mais em saúde isoladamente, como em outrora. Hoje nós precisamos de cada um buscando a melhoria da qualidade, da excelência do atendimento na sua especialidade. E quando se mexe no SUAS, agride aqueles que mais lutam pelos que mais precisam.
O assistente social é o que tem mais proximidade com o ser humano necessitado. O assistente social é o que vai falar com essas pessoas e levar um pouquinho de esperança. Já vou finalizar. É aquele que muitas vezes vai dar uma notícia triste de um óbito numa família. É aquele que vai buscar um medicamento e levar até a residência daquele que não pode ir ao posto de saúde por deficiências econômicas e físicas. Eu vou assinar com a maior tranquilidade e vou firmar aqui o compromisso de lutar nesta casa para que nós possamos continuar tendo as qualidades do bom atendimento através do assistente social àquelas pessoas que mais precisam, que não são mais minorias, e sim a maioria da população brasileira. Parabéns. Obrigado, deputado, e com certeza Vossa Excelência fala com conhecimento de causa. Eu também quero deixar aqui a nossa manifestação nesse sentido e agradecer a sua posição e as suas explicações. Até porque nós entendemos que quando não se consegue resolver na saúde, não consegue, aonde que vai? Vai lá na assistência social. E aí, deputado Paulo Correia, tem muitas assistentes sociais e muitos profissionais da área que eles fazem a introspecção daquilo que as pessoas estão sentindo e sofrem junto. Essa é a grande verdade. Então, por isso, nós temos que ter, primeiro, a questão orçamentária. Nós temos que ter uma luta muito clara para que a assistência social tenha a sua rubrica orçamentária. E, nesse sentido, teve um desgaste no orçamento, que, infelizmente, ficou para ser reposto, para ser recomposto o orçamento da assistência social, e as coisas não estão acontecendo como falaram que ia acontecer. Então, nós estamos aí num período bastante interessante da nossa carreira política, estamos caminhando em todos os municípios possíveis, dentro desse período, e levando a nossa mensagem, e vamos continuar fazendo isso. Temos atividades em 3 ou 4 municípios hoje, nessa semana. Daqui a pouco já estamos saindo para atividades, e dizer que vamos levar essa nossa posição enquanto parlamentar, que está nesse processo de construção de novos momentos políticos, dizer de que vamos, com certeza, continuar defendendo a assistência social. Então, senhor presidente, eu queria, então, passar aqui aos deputados que estão presentes esse manifesto com aqui a assinatura das entidades aqui num documento original, que será encaminhado para o Ministério da Saúde, será encaminhado para a Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa, enfim, para vários setores, inclusive para a Presidência da República, será encaminhado esse documento que nós tiramos ontem como decisão na nossa audiência pública. E quero aqui, senhor presidente, para encerrar, dizer que nós teríamos aqui a participação da nossa ex-ministra do governo Lula, a companheira Márcia Lopes, e infelizmente ela não pôde participar em função do falecimento da sua sogra. Ela estava em Dourados, numa atividade com o Fórum de Assistência Social. Nós participamos, inclusive, desse debate lá junto com ela, e ela, a nosso convite, estaria participando, e a convite de todas as entidades, estaria participando de um grande debate aqui na audiência pública, mas, infelizmente, faleceu a sua sogra, ela teve que sair, de repente, para ir para Londrina, e nós estamos aqui mandando, inclusive, colocando sobre a mesa uma moção de pesar para a senhora Irene da Costa Lopes, pelo seu falecimento ocorrido no dia 9 de setembro de 2018, no município de Londrina, Paraná. E essa era a sogra da ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo do PT, Márcia Helena Carvalho Lopes, que, inclusive, estava em Mato Grosso do Sul, na atividade em Dourados, com o Fórum da Assistência Social, e também participaria de audiência pública, essa que eu citei agora, nesta Casa de Lei, no dia 10, que foi ontem, proposta por esse parlamentar. Então, com isso, nós terminamos aqui a nossa participação, aqui no grande expediente, dizendo que vamos continuar percorrendo esse Estado, defendendo aquilo que a gente mais acredita, que é a inclusão social, e defendendo e registrando o nosso apoio incondicional a essa luta dos profissionais da assistência social, porque, com certeza, são pessoas que, já disse, às vezes, faz até a introspecção dos sentimentos daqueles que mais necessitam da mão do Estado, e que esse Estado não pode desmontar a Lei Orgânica de Assistência Social, colocando um artigo que em nada, absolutamente nada, contribui. Ao contrário, querem colocar uma confusão, efetivamente,
colocando esse artigo nessa lei. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.